Som. Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Peço que fiquem de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 6, Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 6, que diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alabo. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém? Amém. O Senhor, Ele acolhe as nossas orações. Salmos como este nos ensinam grandes lições a respeito da oração, que quando a gente se encontra em situações assim como o salmista, de conturbação, perturbação, a oração do porquê, até quando, a oração que apresenta o coração aflito, é uma oração de fé também. E o Senhor, Ele acolhe as nossas orações, Ele ouve. Amém? Vamos fazer uma oração e dar início ao nosso culto. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, Tu és o nosso Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós te agradecemos, Senhor, porque quando nós oramos, o Senhor acolhe as nossas orações. O Senhor nos ouve, o Senhor traz conforto ao nosso coração, o Senhor traz consolo ao nosso coração no momento da dificuldade. E nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Que nós possamos cultuar o Teu santo nome nessa manhã, possamos te oferecer um culto agradável para a honra e pelo louvor da Tua glória. Amém. Irmãos, cantamos junto ao nosso Senhor essa manhã. A beleza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Cantamos, pois só Ele é santo, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Seja louvado. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, pois tu és maravilhoso. Digno é o Senhor de receber a glória, a honra e o louvor. Neste momento, Senhor, eu quero interceder, te pedir por nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor os restaure, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os levante, que o Senhor os dê saúde, que a tua boa mão seja sobre todos, Senhor, nossas crianças, que a tua bênção seja sobre todas as nossas crianças, Senhor. Que a tua bênção seja sobre os casais, que a tua bênção seja sobre os grandes e pequenos, mais velhos e os mais novos. Que a tua boa mão seja sobre todos. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos. Podem sentar. Louvamos a Deus por sua infinita graça. Louvamos a Deus pelo Natan, que leu os Salmos, de hoje, a nossa Lectio Divina.
Louvamos a Deus pelo Alisson, que cantou conosco aqui os louvores. O Alisson e a Jéssica estão de volta agora, definitivo, né? Tiveram a licença maternidade e paternidade, graças a Deus pelo Theo, né? E que o Senhor sempre é bom, o Senhor sempre é bom. Que alegria, meus irmãos, termos também, né, os nossos irmãos, o nosso novo presbítero, né, o Jean, o nosso novo diácono, o Valdir, estão trabalhando, né, estão na ativa, graças a Deus. E essa semana, né, tanto o pessoal que está acompanhando aí a transmissão no YouTube, né, em casa ou em algum outro lugar que esteja vendo no celular, no computador, enfim, acompanhe as nossas postagens, né, no Instagram. A capela tem um Instagram, né, e o William e o Jean são os responsáveis. Essa semana vai ter publicações, né? Então acompanhe as postagens, né? Siga o Instagram, tem sempre publicações edificantes. Ontem ainda teve uma sexta-feira, foi aberta a caixinha de perguntas e os irmãos podem interagir quando abrir de novo perguntando, e tem várias perguntas para ser respondidas ainda, e fica salvo, né, Jean, lá nos destaques lá. Então você pode acompanhar, porque sempre é edificante, sempre é bom, tá bom? Então, uma maneira, né, de vocês sempre aprender de acordo com a nossa visão, né, da palavra, da vida, do mundo. Então, acompanhe, porque sempre é muito edificante. E também o pessoal que acompanha, né, as pregações no YouTube, volte para trás aí, que nós temos pregações desde cultos inteiros, né? Desde o dia 15 de março de 2020, né? Que quando começou a pandemia, desde do segundo domingo, né, da pandemia, a gente tem nossos cultos todos gravados, com exceção de 2 domingos atrás, que não foi possível, né? A gravação enfim, não rolou a gravação, né? Pelo menos não baixou, e teve defeitos, né? Mas fora isso, que eu me lembre, todos os domingos nós temos os cultos gravados. Então, por exemplo, vai viajar, está no trabalho sem fazer nada, no trabalho sem fazer nada não dá, né? Daí não é trabalho. Mas está em casa, de folga, de férias, de noite, quer ouvir uma palavra edificante. Nossa, tem várias pregações, tem estudos, tem mais de 130, 140, 150 cultos e pregações aí no nosso canal, tá bom? E quem vê tem que curtir, tem que seguir, para que mais pessoas possam acompanhar, porque, irmãos, essa semana eu não sou muito assim de YouTube, né? Eu gosto mais do Instagram, mas de vez em quando eu vou lá no YouTube dar uma olhada, os vídeos mais vistos, assim, de evangélicos, né? E eu fico, assim, assustado com o que o pessoal ensina. Fico assustado mesmo. E são os vídeos mais vistos, são os mais, às vezes, né, são os menos indicados. Então fica aqui a indicação para o nosso pessoal, o pessoal que nos acompanha, compartilhar e ver o nosso ensino. E hoje, meus irmãos, nós estamos no capítulo 10 de Apocalipse, e é muito interessante esse texto, muito interessante. Capítulo 10, está funcionando a nossa projeção? Tá, né? O nosso projetor está com defeito, né? Vamos ter que corrigir isso aí, mas acho que hoje vai dar, né? Apocalipse capítulo 10. Vamos ler o texto, olha só. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima de sua cabeça. Vimos no capítulo 4 que o arco-íris representa a aliança, né? Do Senhor. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Nós vimos que é o Senhor Jesus, né? O anjo da aliança, o mensageiro da aliança. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Trovões, vozes, relâmpagos é o símbolo, né, da presença de Deus, da manifestação de Deus no Antigo Testamento e no Apocalipse. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas
que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A 7ª trombeta é a volta do Senhor, né? A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei na minha boca. Era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, para complementar, eu quero ler um texto em Ezequiel, onde João segue o raciocínio, né? A partir do capítulo 2, é um texto pequeno, do verso 8 ao 10 e do 1 ao 3. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, que é Israel. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá-te de comer ao teu ventre, enchas o teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Então aqui nós temos 2 textos, um de João, Apocalipse, onde o anjo entrega um livro para João, ele come o livro e ele é doce na boca, mas quando desce ao estômago, ele é amargo. Em Ezequiel nós temos uma cena muito semelhante, ele come e é doce. E eu coloquei aqui, meus irmãos, já direto a interpretação desse texto, né? A lei anuncia, aí vem o Evangelho. A lei anuncia, aí vem o Evangelho. Esse texto, meus irmãos, ele vai falar, né, sobre a lei. Esse livro que João come é a lei. É a lei de Deus. Porque nós estamos vendo, meus irmãos, o Apocalipse da seguinte perspectiva. Aliás, deixa eu resumir antes as perspectivas do Apocalipse. Tem uma que é futurista total. Nada aconteceu, tudo é no futuro, daqui uns anos, né? Vai acontecer catástrofes, anticristo, uma imagem da besta vai ser levantada, todo mundo vai ver pela internet, pela televisão, e enfim, todo mundo vai ver o anticristo, a besta, a marca da besta. Quem não deixar marcar pelo 666, disse um 6 a mais, né? Pelo 666, tá certo, 666. Um dia eu estava preguei, e sempre dizia um 6 a mais, e aí o pessoal dizia: tu falou aí, porque o 66 do anticristo, o 666 do anticristo é 666, não 6666. Então eu tinha a minha marca da besta também, né? E aí, meus irmãos, essa é uma perspectiva futura, tudo vai acontecer, daqui a pouco vai acontecer. Quando eu era assim jovem, comecei a estudar as profecias. A primeira profecia que estudei foi o livro de Daniel, estudei todo ele. Aí depois todo o livro de Apocalipse, estudei vários anos. Naquela época, isso nos anos 80, os mais jovens não lembram, mas existia uma guerra fria entre Rússia e Estados Unidos. Quando eu me converti, ainda era Rússia e Estados Unidos a grande ameaça. Aí depois veio o Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, a Thatcher na Inglaterra, o Reagan, o presidente dos Estados Unidos. Aí eles enfrentaram a Rússia, né? E o Papa João Paulo II também, que foi mais importante ainda que os dois, né, nesse combate ao comunismo. O Papa João Paulo II, apoiado por Ronald Reagan e por Margaret Thatcher,
E aí daqui um pouco surge na Rússia o Mikhail Gorbachev, lá em 1984, 85, aí o comunismo, né, russo, ele ruim, mas existia muitos livros. Antes dessa queda do comunismo, em 1989, por Nikolai Gorbachev, o Boris Yeltsin, que eram russos que fizeram lá a perestroika, né, a abertura, e tornou a Rússia, que é hoje um país aberto, né, e não mais fechado, no sentido econômico. E o que acontecia lá? Muitos livros escritos, e eu tinha muitos livros dizendo que a última batalha seria entre Estados Unidos e Rússia, e que o anticristo viria da Rússia. Muito bem, isso durou até o final dos anos 80. Aí depois mudou, o anticristo viria então dos islâmicos, né? Porque tinha lá a guerra Irã-Iraque, tinha lá o Saddam Hussein, daqui a pouco surge o Bin Laden, e os muçulmanos ameaçavam o mundo com o terrorismo e tal. E quando as Torres Gêmeas caíram em 2001, em 2001, pronto, agora o anticristo vai dominar o mundo. E eu lembro que eu acompanhava as matérias evangélicas, né, da época, recém a internet estava bombando, e as igrejas americanas, elas lotaram assim, houve um crescimento de 6.000% de crentes, de igrejas, de cultos, na primeira semana após, primeiro ano, até após as quedas das Torres Gêmeas. Só que aí, a guerra contra o terrorismo foi vencida, né? Acabou. E agora recentemente, a China. O anticristo vem da China, porque a China, teoricamente, vai dominar o mundo a partir do comércio, etc, tal. Só que agora, por último, já não é mais a China, agora já é o Putin. De novo, voltou a Rússia na jogada. A minha ideia, meus irmãos, é que o Apocalipse não é futurista, né? Não é futurista. O futuro, ele pertence a Deus. Não vai haver nada disso que o pessoal está imaginando e pensando. O anticristo não vem nem da Rússia, nem da China, nem dos árabes. Não, por quê? Porque o anticristo, meus irmãos, nós vamos ver, ele já está no mundo. O próprio João, que escreveu o Apocalipse, lá nas cartas, diz, o anticristo já está no mundo, é o poder, né? É o poder do Estado, é o imperador romano que inaugurou a era do anticristo. Então essa é uma perspectiva futura. Vai acontecer, o mundo vai acabar, vai vir o anticristo, e daqui a pouco nós não vamos ter mais o que comer, o que beber, para a gente poder, a gente vai ter que deixar comer, beber, vai ter que deixar marcar o 666. Não. Tem outra perspectiva que o Apocalipse se refere à destruição de Jerusalém. Né? Então, João estava falando sobre uma catástrofe que viria. Poucos anos, 2 ou 3 anos depois de ser escrito o livro, é uma perspectiva preterista, que se chama, que tudo isso aqui aconteceria, né, na destruição de Jerusalém. A minha perspectiva, que eu estou mostrando para vocês, não é nenhuma nem outra. A minha perspectiva é que o Apocalipse está contando a mudança, né, de da era da lei para a era da salvação, da era dos judeus, do judaísmo para a era do cristianismo, da era de Israel para a era da igreja. Então, o que o Apocalipse está narrando é essa transição. Nós vimos isso nas cartas, né, que Israel perde o direito de ser o candelabro, a igreja passa a ser o candelabro, e as advertências que eram para Israel agora são advertências para a igreja. Nós vimos no capítulo 4 a transição celestial, né, dos anjos, que antes eram os mediadores, mas a partir da morte de Cristo, Cristo passa a ser o mediador, e os anjos, então, eles adoram Jesus, entregam as coroas, entregam a missão agora. A partir de agora, é o Cordeiro que tem essa missão, e acontece um culto universal. No capítulo 5, nós vimos que o livro estava fechado, estava selado, não havia salvação, a salvação não havia sido revelada, e é perguntado, quem é digno de abrir o livro? Aí o anjo responde, o Cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir o livro. Aí o culto acontece, no capítulo 4 acontece. Então vai se contando a mesma história por meio de perspectivas e narradores diferentes. Aí depois nós vimos os selos, que é a história da humanidade toda, desde o pecado até o juízo. Depois nós vimos as trombetas, que é a mesma história contada, mas da perspectiva divina, celestial, né, do juízo.
do julgamento em todas as esferas da criação, e agora nós temos a mesma história contada, mas da perspectiva da lei, né? Então a primeira parte é a lei. Esse livro, né, que é dado a comer a João, é a lei. Por quê? Porque ele é amargo. Aliás, é doce quando come. Ezequiel comeu e era doce. João comeu e era doce, mas depois tornou amargo. E hoje eu vou trazer para vocês a maravilha disso. Deixa eu explicar para vocês então. A lei, meus irmãos, ela é revelada. Esse livro é a lei, escrito por dentro e por fora, né? E nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Por quê? Porque a lei são lamentações, suspiros e ais. Por exemplo, em Deuteronômio 28, ao obediente da lei, o que vem? Bênção. Mas aquele que não obedece à lei, o que vem? Maldições. O que tem nos profetas? Anúncios de ais, anuncia o dia do Senhor, o terrível dia do Senhor. E aí, se vocês lerem Isaías, Ezequiel, Jeremias, Joel, Amós, tudo é ai. Abacuque, a gente leu, né? Já estudou, ai. Então a lei é revelada, mas ela não é suficiente para salvar, e este é o significado do texto. A lei, ela contém o julgamento, ela contém lamentações, ela contém suspiros e ais. Ezequiel 2,8, como nós lemos, né? É dado para Ezequiel: tu, ó filho do homem, ouve o que te digo, não te insurjas como a casa rebelde que é Israel. Abre a boca e come o que eu te dou, que é a lei, que é a palavra, a revelação. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nele se achava o rolo de um livro, a lei. Estendeu-o diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, é a revelação divina. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais, é o anúncio do juízo. A lei anuncia o juízo. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. O profeta tinha essa missão: comer a palavra e depois anunciar a palavra, porque a palavra precisa estar dentro da pessoa. A pessoa precisa, né, ter a palavra em si para poder anunciar. Então, por exemplo, hoje, para eu estar pregando aqui, eu estudo há 30 anos. O que eu estou pregando hoje eu estudo há 30 anos. Então não é um negócio assim que vem só de uma visão, de um visual. É uma coisa que tem que ser assimilada, que está dentro. Então vai e come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Ele recebeu a revelação e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, ou seja, come, engole, e enche as tuas entranhas, teu estômago deste rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca me era doce como mel. Por quê? A lei, ela contém o julgamento, né? Mas a lei era para o povo de Israel. Mas a lei, ainda que ela fosse para o julgamento, ela era boa. Por quê? Porque ela trazia a graça de Deus para um povo idólatra e rebelde, que era o povo de Israel. Então a lei, meus irmãos, para Israel, ela era maravilhosa. Ela era extraordinária, imagina. Por quê? Porque a lei, meus irmãos, ela não servia para salvar, mas ela salvava. Salvava como? Porque a partir da lei, o povo se santificava, o povo conhecia a revelação. Por exemplo, toda a lei, ela apontava para Jesus. A lei, dentro dos ais, ela continha a graça de Deus. Por quê? Porque existia ali a revelação do sacrifício de Jesus o tempo todo. Então, a lei para julgamento, ainda que fosse para julgamento, ela era boa, porque a lei servia para ordenar a vida do povo. Ou seja, a lei, meus irmãos, ela era tão maravilhosa que ela separava o povo, ela santificava o povo, porque o povo de Israel, eles purificavam, porque Deus colocou a lei: ó, vocês não podem fazer um monte de coisa. Até no deserto, toda a sujeira devia ser tirada, inclusive, por exemplo, uma casa com mofo, ela devia ser limpa, né? Então uma casa não poderia ser suja, por exemplo. Uma casa com mofo, ia o sacerdote lá e avaliava se era um mofo prejudicial ou não, e se a pessoa tinha um mofo na casa, a pessoa da casa tinha que ficar no isolamento, numa quarentena, até a casa ser limpa, porque aquele mofo poderia ser contagioso.
A gente viu, quando a gente estudou Levítico, né, que o povo tinha que usar máscara, em tempos de doenças. Quem estava doente tinha que usar máscara, tinha que lavar as mãos com sabão. Isso até hoje, né, são coisas que a gente tem que fazer para evitar doenças. A gente vai no hospital, claro, nem todo mundo faz, mas se vocês forem em países mais ordenados, é uma coisa obrigatória. Já falei para vocês, né, que a Ada tem uma amiga que morou no Japão há muitos anos, e ela contando lá os relatos que para tu entrar no consultório médico, já não pode entrar com o teu sapato. Tu chega lá, eles têm chinelo descartáveis, tu tira o teu sapato na entrada e coloca aquele chinelo descartável para tu transitar lá. Por quê? Para tu não levar, né, bactérias de fora, micróbios de fora para dentro. Então tu tem que, por exemplo, quem vai a um banheiro tem que tirar antes, né, e calçar um calçado descartável também. Depois que sai, coloca o teu para quê? Para não trazer bactérias e micróbios lá de dentro. Enfim, a lei ordena, a lei serve para ordenar a vida. A lei serve para ordenar a vida. Aliás, e serve até hoje a lei para ordenar a vida. Eu tenho falado aqui para vocês, e eu quero dedicar alguns anos aí falando para casais, né? E eu tenho dito que o casamento, ele é protegido pelo mandamento. E, por exemplo, essa semana eu estava lendo 2 ideias bem diferentes sobre o casamento. A primeira é de um filósofo da Dinamarca chamado Kierkegaard, né? E ele escreveu uma coisa muito interessante sobre amor e casamento. E para ele, a ideia dele é o seguinte, que o amor romântico sustenta o casamento. Porque o casamento sem o amor romântico, ele se torna apenas resignação. Então, o casamento, para durar, ele precisa do amor romântico, porque ele vai sustentar, ele vai fundamentar, ele vai conduzir o casamento, né? Porque ele diz o seguinte, que todas as lutas do casamento é na história, é no tempo, né? Então, o casamento, ele tem as suas derrotas no tempo, as suas vitórias no tempo, ele vai lutar no tempo, e ele vai viver a eternidade dele no tempo. Então ele vai ter as suas lutas, mas mesmo aquele casamento, segundo ele, cheio de amor romântico e perfeito, que não tem lutas externas, tem a luta por si mesmo. Ele está lutando por si mesmo. Então o casal precisa do amor romântico. E esse amor romântico sustenta o casamento, porque sem o amor romântico, o casamento se torna apenas resignação. Uma luta sem amor. Mas tem uma outra ideia interessante, que é de um pastor, também luterano como Kierkegaard, né? Que é Dietrich Bonhoeffer, que ele viveu, né, na primeira metade aí do século XX, ele lutou, né, contra o nazismo, foi morto a mando do Hitler, porque ele fez parte de uma conspiração, inclusive para matar o Hitler com uma bomba, fracassou, ele foi preso, né? Das 20 conspirações contra Hitler, uma delas, Bonhoeffer estava junto. E ele escreveu coisas muito interessantes. E ele escreveu, olha, meus irmãos, talvez o sermão mais bonito que eu vi até hoje, assim, sobre casamento, de Dietrich Bonhoeffer, que ele fez o seguinte, algum membro da igreja dele, ou discípulo dele, né, eles iam casar. E olha que coisa maravilhosa, interessante. E Bonhoeffer estava preso, e eles então pediram que Bonhoeffer fizesse o sermão de casamento deles, quando casassem, mas como ele estava preso, ele fez a si mesmo, mandando escrever o sermão para que o sermão fosse apresentado, né, da prisão para os noivos. E assim fez, né? Então foi talvez a única celebração de casamento feita por uma carta, né? Foi muito interessante, porque o sermão dele é impactante e muito original também. Por quê? Ao contrário de Kierkegaard, ele vai dizer o seguinte, que não é o amor que sustenta o casamento, mas é o casamento que sustenta o amor. Por quê? Porque o amor, ele é humano, ele é falível, ele pode esfriar, mas o casamento, sendo uma instituição divina, sendo algo sublime, sendo algo superior, ele é maior do que o amor. Então é o casamento, ele diz para os noivos assim, a partir de agora, não é o amor que vai sustentar o casamento de vocês, mas é o casamento que vai sustentar o amor de vocês. Achei muito interessante. Ele desenvolve lá um sermão de 5, 6 páginas lá, que está, quem quiser ler, né, no livro Resistência e Submissão, Cartas da Prisão, de Dietrich Bonhoeffer.
Aí eu fiquei pensando, qual dos dois? Aí a minha hermenêutica aqui da história do casamento, fiquei pensando, qual dos dois eu escolheria? E eu diria o seguinte, meus irmãos, eu sempre escolhi a tese de Bonhoeffer, é claro, mas nos últimos anos eu mudei, não para Kierkegaard, mas eu acho que eu tenho apresentado, né, uma ideia também bem original, nem tão original, todo mundo sabe, mas que quem sustenta o casamento não é nem o amor romântico, nem o casamento em si, a ideia do casamento em si, mas é a lei de Deus. A lei de Deus. É o mandamento que sustenta o casamento. O mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não adulterarás. Por quê? Porque esse mandamento ele tem o poder, né, de normatizar, de ordenar, de manter o casamento livre. Então, um casal que obedece esse mandamento, ou que atenta para esse mandamento, que guarda e que ama esse mandamento, como no Salmo 119, é o quanto eu amo a tua lei, ela tem ordenado a minha vida, ela tem purificado a minha vida, ela tem conduzido a minha vida, ela tem iluminado a minha vida. O mandamento ilumina o nosso casamento e a nossa família também. Como nós vamos educar os filhos? Pelos mandamentos. Como nós educamos nossos filhos? Dizendo para eles, honra o teu pai e a tua mãe. Como nós ordenamos o nosso culto? Não terás outros deuses diante de mim, não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Só o Senhor teu Deus adorarás, não faça imagem de escultura e tenha um dia para cultuar. Como nós respeitamos o próximo? Não matarás, não cobiçarás nada do teu próximo, não falarás mal do teu próximo. Como nós sustentamos o casamento? Não adulterarás. Então, para mim, né, eu vou um pouco além do que Bonhoeffer falou, e para mim o que sustenta o casamento então é o mandamento. E esse mandamento ele é destrinchado, ele é revelado, ele é falado nos votos do casamento. Nos votos do casamento. Uma outra ideia original, Tim Keller, naquele livro famoso, O Significado do Casamento, ele apresenta o seguinte: o que sustenta o casamento? Ele acha que são os votos do casamento. Então, temos aqui Kierkegaard. Quem sustenta o casamento? O amor romântico. Temos aqui Bonhoeffer. O que sustenta o casamento? O casamento sustenta o amor do casamento. Tem aqui o Rogério Nascimento. Quem sustenta o casamento? O sétimo mandamento. Isso aqui vai longe. Isso aqui vai ficar para a história também. Da nossa, pelo menos, né? E temos o Tim Keller. O que sustenta o casamento? Os votos do casamento. E eu acho todas as ideias extraordinárias. Se a gente juntar as 4 ideias, fica um bolo perfeito para a gente pensar. Os votos do casamento para Tim Keller. Então, meus irmãos, a lei, ela ordena a vida. A lei serve para ordenar a vida, mas a lei não serve para salvar. Por exemplo, um bom casamento não salva, ou seja, não leva para o céu, mas pode levar, né? Mas o bom casamento em si não leva ninguém para o céu. Mas quem quer ir para o céu vai, digamos assim, vai ter um bom casamento. Por quê? Porque qual é o alvo? Aí eu penso também o seguinte, uma ideia que eu estou desenvolvendo, já desenvolvi há alguns anos, e agora estou passando ela, além do mandamento, que sustenta o casamento, é a seguinte também. Qual é a principal razão de eu estar casado com uma mulher? Eu, homem, qual é a principal razão? A mesma razão que Cristo se casou com a igreja, para apresentar a si mesmo uma noiva pura, sem mácula, sem mancha. Qual é a principal razão que eu estou casado? A principal razão que eu estou casado é que eu quero levar esta mulher para o céu comigo. A principal razão do meu casamento é fazer o que Cristo fez com a igreja. O que Cristo fez com a igreja? Casou com a igreja para levar a igreja para a glória pura. Qual é a principal razão do marido com a igreja? Com a esposa, é levar a esposa para o céu. Porque eu casei com uma menina salva. Eu casei com uma menina salva, crente, e eu não posso, marido, agora colocar essa fé, né? Por isso eu não posso escandalizar minha mulher, não posso violar a santidade dela, não posso ser um marido violento, um marido, né, que atire do caminho, né, da salvação. Então, meus irmãos, a lei, ela era boa, porque trazia a graça de Deus, a lei
servia e serve para ordenar a vida. Mas depois da lei vem o juízo. Quem não guarda a lei enfrenta o juízo. Irmãos, quem não observa a lei bagunça a vida. Porque a lei é necessária para ordenar a vida. A lei é necessária para ordenar a vida. Aliás, qualquer lei ordena, né? Mas a lei de Deus, se as leis são boas, a lei de Deus ordena a vida. Por exemplo, você sabe que tinha um tempo, né? E tem países que não existe limite de velocidades, obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Mas, por exemplo, num país como o nosso, longo, né, com estradas perigosas, com curvas, com subidas e descidas, a lei do limite de velocidade é uma coisa boa, por mais que contraditoriamente eu seja, né, assim, meio contra essas leis, mas a favor de liberdade, mas ainda assim, num país como o nosso, as leis são necessárias. As leis são necessárias. Então a lei ordena a vida, mas quem não cumpre a lei, ela enfrenta o juízo. E a própria palavra de Deus diz, já no tempo do Evangelho, que se tu guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, tu é culpado de transgredir toda ela. Então a lei não tem, a lei, apesar de ordenar a vida natural, ela condena. Por quê? Porque ela é rigorosa, ela não salva, e se não salva, condena. Porém, depois da lei, depois do juízo, vem o Evangelho trazendo a salvação. A lei era doce para os judeus, por quê? Porque trazia ordenação da vida. Mas mas agora se torna amarga. Por quê? Porque o Evangelho vem trazendo salvação não só para os judeus, mas para todo mundo. Antes do Evangelho, vem a lei que ordena a vida e o juízo, pois a lei condena, como eu estou falando, para resumir aqui. Mas, veja que no texto de João, fala aqui, né, da criação de Deus, né? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Este é um anúncio do juízo divino, né? E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, despediram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Nós vimos que no capítulo 5, Jesus se apresenta como leão e ao mesmo tempo como o cordeiro, né? O leão, porque ele julga, porque ele é forte. Um cordeiro, porque ele serve, né? Porque ele se colocou ao serviço, ao sacrifício. Logo que falaram os 7 trovões, símbolo do juízo, da manifestação divina, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Ou seja, a lei foi revelada no Antigo Testamento, mas não havia ainda, né, a clareza da salvação, porque apenas anunciava Jesus por sombras. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Por quê? Porque o Evangelho chegou. Vem o Evangelho que traz salvação a todos. É isso que os próximos versículos vão apontar. A voz que ouvi vinda dos céus, aliás, verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, tempo do Evangelho, tempo da salvação, o tempo de anunciar a volta de Jesus, quando ele estiver para tocar a trombeta, ou seja, antes de tocar a trombeta, no tempo antes da vida de Jesus, no tempo presente, olha só, quando ele estiver para tocar a trombeta, ou seja, é agora, a 7ª trombeta ainda não foi tocada, porque ela vai anunciar a parousia, a vinda de Jesus. Então, enquanto isso, ouvi uma voz vinda dos céus, que estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Agora não mais os profetas, mas os pregadores do Evangelho, agora os apóstolos, representados aqui na figura de João, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, na minha boca era doce como mel, mas quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo.
Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Veja que para Ezequiel, vai e fala a casa de Israel. Para João, vai e fala muitos povos, nações, povos e reis. Por isso, meus irmãos, que para Israel era doce, mas se tornou amargo. Por quê? Porque a mensagem é doce porque é a palavra de Deus. A lei é a palavra de Deus e ela era doce aos judeus, porque a lei salvava os judeus, os israelitas, do caos do mundo ao redor. A lei transformava Israel na nação peculiar, porque nas outras nações, meus irmãos, os deuses das outras nações, eles não apenas permitiam, mas as religiões das nações que estavam ao redor de Israel, os deuses, eles eram os primeiros a fazer orgias. Os deuses eram os primeiros adúlteros. Aliás, em todas as nações do mundo, com exceção lá do Extremo Oriente, onde tinha o taoísmo, o confucionismo, que eram mais éticos, mas aquelas regiões aqui ocidentais, meus irmãos, da Índia para cá, os deuses eram o caos. E na mitologia grega, por exemplo, os deuses, né, vocês lembram de Zeus, de Júpiter, por exemplo, outro dia eu estava vendo um filme do Hércules, um desses filmes de tantos de Hércules aí que tem, que a esposa de determinado homem, né, estava lá na cama e veio o marido dela e teve uma noite daquelas de férias assim, né, o pessoal que vai para Bahia, para Recife, para o Nordeste, para a praia, ficar uns dias, né, e tal, casal. É uma festa maravilhosa, né? Quem pode tem que fazer, né? Tem que fazer porque é a festa maravilhosa. É o céu na terra praticamente, né? O casamento é o céu na terra. E eles tiveram uma noite maravilhosa. Só que o marido chega e ela está na cama com ele mesmo. Só que não era ele mesmo, era o Deus que achando a mulher muito atraente, ele se finge, ele se veste do marido da mulher e vai lá e dorme com a mulher e gera um filho. A mulher é jogada no penhasco porque traiu o marido, né? É um caos total. Por quê? Porque o Deus, né? O Deus se fingiu que era o marido, teve a noite, né? A mulher nem desconfiou, porque o marido não ia ter, né, um Deus na cama, não é a mesma coisa que o marido na cama, né? Então, eu acho que ela pensou, esse aí deve ter, sei lá, tomado umas ervas aí da China, né? Provavelmente teve essa noite. Nossa, a mulher ficou impressionada, eu acho, né? Com a performance do marido. O que houve com o meu marido? A mulher é jogada no penhasco. O filho é salvo. Filho e mulher, né? O filho é salvo e o filho é Hércules, filho de Deus, de Zeus no caso. A mulher de Zeus, né, muito vingativa, vai lá e se vinga, né, das mulheres bonitas, enfim, é um caos. Então Israel, meus irmãos, é o único povo que tem a lei para os casais: não adulterarás. Os outros povos todos, os maridos tinham que ceder as esposas para sacerdotisas, para sacerdotes, para orgias, para tudo. Então a lei, meus irmãos, ela era doce porque preservava o povo de Israel. Mas daí vem o evangelho e se transforma em amargo. Por quê? Porque com o evangelho a lei se cumpre. E agora mesmo os judeus, eles precisam crer em Jesus para a salvação. A salvação não é mais deles. Deus não é mais deles apenas. Agora Deus é de todos. Agora a palavra aqui, vai, porque tem que profetizar. Olha só, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O evangelho chegou. E o evangelho é amargo para os judeus, porque eles rejeitaram o evangelho, porque o evangelho é amargo, é escândalo. Imagina agora Deus morrendo na cruz, o Deus deles agora morre na cruz. Agora eles precisam crer num Deus que morre na cruz. E a lei dizia que quem morresse no madeiro era amaldiçoado. Então, por tudo isso, meus irmãos, o evangelho para eles é amargo, porque o evangelho é uma missão de salvação, não apenas aos judeus, mas a todos. O evangelho é uma missão. Por isso, meus irmãos, que ele é doce quando a gente come,
mas é amargo quando a gente precisa praticar, porque é uma missão. É uma missão. Ele é doce, olha que maravilha, eu sou um cristão, mas ele é amargo, porque depois que tu conhece o cristianismo, tem uma missão. E essa semana, um dia desse, eu e a Ari estávamos vendo um filme bem bonitinho até, né? O Comer, Rezar, Amar. E a personagem, a Julia Roberts, ela está em crise no casamento, ela é traída pelo marido, enfim, e ela sai pelo mundo para uma jornada espiritual. E passa por Roma, e vai cair lá na China, eu acho, ou na Índia, E lá ela tem o seu encontro com Deus, que está dentro dela, e o guru, né, muito interessante, ele diz, Deus está dentro de ti, como tu mesmo. E, obviamente, meus irmãos, que o cristianismo não é isso, o cristianismo não é um encontro comigo mesmo. Quando eu me converto, quando eu conheço o Evangelho, eu não encontro em mim mesmo, eu encontro o outro. O Evangelho é sair de mim mesmo para o outro, para viver, né, a vida do outro, para me dedicar ao outro, para salvar o outro. Por isso o casamento não é... Eu não me caso comigo mesmo. E C.S. Lewis, né, num dos livros dele, ele escreve que existia um povo amaldiçoado, onde, quando os jovens se casavam, eles não iam para a cama com a pessoa com que eles se casavam, mas com algo que eles imaginavam. Então, o casamento e a vida cristã não é um encontro comigo mesmo, mas é um encontro com o outro. O Evangelho é sair para o outro, o Evangelho é transformar o outro, o Evangelho é se dedicar ao outro. Então, a busca espiritual do Evangelho é buscar como fazer sentido, né? Como servir a graça de Deus no mundo. Não ter um encontro comigo mesmo, agora eu me encontrei, eu e eu. Como os jovens de hoje, né, que namora a si mesmo, se apaixona por si mesmo e casa com si mesmo. Isso solteiros, né, tem aí, não vou citar nomes, mas pessoas de 28, 30, 35, não querem casar porque eu quero curtir a minha liberdade, casou consigo mesmo. Como eu sou apaixonado por mim mesmo, eu amo a minha liberdade, eu amo eu mesmo, e não quero me sacrificar por ninguém, não quero ter que aturar um marido, não quero ter que lavar roupa de marido, eu comigo mesmo. E tem muitos que se casam e se casam consigo mesmos. Por quê? Porque querem mudar a pessoa com quem casou. E aí fica aquela luta, né? Por quê? Porque imaginou ela ou ele casado consigo mesmo. Aí vai a casa com a menina e quer que ela seja ele. Vai a casa com o menino e quer que seja ela. E aí fica aquela guerra, porque tem que mudar. E aí vão para retiros, vão para encontros de casais, vão para oração, vão para terapia, tentando mudar o outro. Mas quem tem que mudar sou eu e não o outro. Eu que tenho que viver para o outro. E seu casamento é a doação, é o sacrifício. E aí tem muitos, eu vivo em lua de mel até hoje. Tem um sentido que sim, talvez, né, sexualmente falando, é possível em lua de mel, mas na vida não, porque a vida é dura, é difícil, é batalhada, é luta, o casamento é um sacrifício. E eu chego à conclusão que o casamento é uma coisa impossível. Se não fosse uma graça de Deus, o casamento seria impossível. Porque, irmãos, nós casamos com pessoas totalmente diferentes de nós, totalmente diferentes. A Adri é totalmente diferente, e não tem, olha, a gente não combina quase nada. E agora ela está lá, né, com o pé para cima. Estou servindo ela lá. Aprendi até a fazer comida. Eu tenho feito umas comidas boas. Aí ontem fiz um bife para minha sogra, porque eu estou cuidando da sogra e dela. As duas estão lá, né, sem poder se mexer, quase. Estou cuidando das duas lá. E aí eu estou amando ver séries coreanas. Esse pode. Aí hoje nós acabamos de ver O Rei de Porcelana. O Rei de Porcelana. Alguém já viu aí O Rei de Porcelana? Bem interessante. Bem interessante. Outro dia eu vi a queda no amor, ou coisa parecida, né? Uma menina... Pousando no amor. No início eu odiei, mas que coisa mais real, e comecei a ver com ela e tal.
Terminei com saudade dos personagens. Nossa, eu estou louco que ela vira de novo. Irmãos, o casamento é isso. A lei ordena. Não é um encontro conosco mesmo. Não é um encontro comigo mesmo. O Evangelho, meus irmãos, é um encontro com o outro. O Evangelho é se doar ao outro, emocionalmente, fisicamente, culturalmente, economicamente, principalmente a família e depois a igreja. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. O Evangelho é amargo no estômago, mas ele é doce para comer. Se é doce para comer, né? Depois toma uma água mineral com gás que resolve. E quem não gosta, toma um guaraná, para não falar aí, para não dar mau exemplo e recomendar outras bebidinhas, tá bom? Deus abençoe vocês, que a graça de Deus seja com vocês, que a bênção de Deus seja com vocês. Coisa maravilhosa é o domingo, coisa maravilhosa é o culto e coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, louvado seja Deus. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor. Que maravilha é o Evangelho, Senhor, que maravilha é o Evangelho, que maravilha é a tua graça, que maravilha, louvado seja Deus, amém. Convido os irmãos a participar da ceia, enquanto o Alisson vai cantar, o Alisson feliz da vida, né? Casado, abençoado, né? Pai do Theo, e agora com carteira de motorista para vir aos cultos, então agora está perfeito, né? Que o Senhor abençoe a vida do Alisson e a vida de todos vocês, amém. Enquanto o Alisson canta, vamos participar da ceia, meus irmãos. Graças a Deus. Seu
Meus irmãos, vamos participar da ceia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Vamos recitar, meus irmãos, o credo apostólico que declara a fé da igreja, a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu-se no poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como, meus irmãos, o pão. Nós te damos graças, Senhor, pelo pão. E te pedimos a bênção para o cálice que vamos beber agora, para a glória do nome do Senhor. E para louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, e na sua morte derramou seu sangue para nos salvar e para nos justificar. Por isso nós declaramos que nós somos justificados pela fé e pela fé somente. Fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Bebam, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela ceia do Senhor, pela comunhão, pela igreja, pelas famílias. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Lembrando que todos os domingos nós temos nossos cultos aqui. E que a bênção de Deus seja com todos. Nós vamos encerrar nosso culto. Eu peço que os irmãos fiquem 2 minutos depois, só para os nossos anúncios internos, tá bom? E eu convido a todos para orar, então, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por nosso culto rendido ao teu nome, para a tua glória, para o teu louvor. Mais uma vez, Senhor, pedimos a tua bênção para os enfermos, que eles sejam abençoados, para que eles sejam curados, que a tua boa mão seja sobre todos. Ó meu Deus, que todos tenham uma semana abençoada, com tuas provisões, com saúde, com paz em cada lar, em cada casa. Abençoa nossas crianças, abençoa os mais velhos, casados, solteiros, que a tua boa mão seja sobre todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja o nome